Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: Aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: Toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. São Mateus 15, versículos de 1 a 20. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? São Lucas 11, 37 a 40. Item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral.
É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se comentam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Queridos irmãos em Cristo, e assim encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos a mais Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e hoje com os itens 8, 9 e 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Quantos ensinamentos podemos retirar dessas belíssimas passagens de Jesus, que são direcionadas por São Mateus e São Lucas, onde nos apresentam os comportamentos dos povos daquela época. E para melhor compreensão, vamos entender quem eram esses povos, quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Os escribas eram assim chamados por ter o cargo de escrever a lei e explicá-la. Eles eram os doutores da lei, ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Já os fariseus eram os adeptos da seita judia, que surgiu por volta de 180 a 200 antes de Cristo. Jesus citou esses dois povos juntos porque eles partilhavam dos mesmos princípios e aceitavam que a fé só era dada pelas Escrituras. Acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Eram rigorosos nas práticas do culto e das cerimônias. Eles também eram inimigos das inovações, das novas ideias, e tinham grande severidade a qualquer princípio novo. Eles exerciam grande influência sobre o povo. E a religião, para eles, era um meio de possuir o poder. E também tinham costumes, práticas e ações às escondidas. Então, em resposta às indagações que eles fizeram, Jesus disse em relação ao mandamento: honrai a teu pai e tua mãe. Fazia parte da lei. Da forma como se comportavam com os seus pais, tanto no tratamento amoroso como no amparo material, porque eles burlavam essa lei, alegando que o dinheiro que davam nos templos já era o cumprimento desta lei, uma vez que faziam as ofertas, eles sentiam que cabiam ao Senhor se responsabilizar pelo que era a responsabilidade deles. E também aproveitou para esclarecer pelas palavras de Isaías que os ensinamentos apenas eram da boca para fora, não vinham do coração, não exemplificavam o que falavam. E Jesus depois, chamando o povo sobre o que entra e o que sai da boca, deixando explicado que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela.
Não é o que vem de fora que faz de nós o que realmente somos, mas o que nós externalizamos, o que jogamos para o universo. Não é o que nos atinge que nos fará feliz, mas o que sai do nosso íntimo, o que está dentro de nós, o que somos de verdade. Nada do que vem de fora pode nos atingir intimamente, a não ser que permitirmos essa situação, se afinizarmos com essa intenção. Basta que haja uma afinidade entre os pensamentos. Do mesmo modo que os sentimentos, que as palavras e que o ânimo que encontra dentro de nós, no nosso íntimo, se isso estiver intimamente de acordo com as intenções. Como sempre, tudo depende de nossas escolhas. E quando Jesus diz também, toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada, referia-se a todo uso, costume, hábito, lei, que não estiver de acordo com a lei divina, com o bem. Tudo que traz prejuízo a alguém, a si mesmo ou ao trem, que não beneficia, não foi criado por Deus, mas constitui-se em mandamentos dos homens imperfeitos, egoístas, orgulhosos, que se julgam poderosos. Vale o esforço de estudarmos os ensinos do Mestre à luz do Espiritismo, porque devemos fazer com constância e perseverança. Nos esforçarmos para vivenciar no dia a dia, sentir crescer em nós o entusiasmo pela vida, porque fazemos parte de uma humanidade que tem por destino a felicidade. E buscar isso é uma tarefa de cada um, no nosso íntimo. Mas o que nos agracia é saber que temos uns aos outros, somos irmãos dessa caminhada evolutiva. Além, é claro, né? Muito mais óbvio, que temos a maravilhosa e misericordiosa presença divina. E essa presença divina é muito maior do que podemos imaginar. E para finalizar, temos em São Lucas, onde é dito que lavar as mãos antes das refeições era um costume da época, mas Jesus direcionou outras reflexões sobre o que realmente deveria ser sempre lavado. Porque lavar o exterior era um preceito muito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração. Estamos limpando os nossos sentimentos? Nossas palavras são de formas leves e consoladoras? E os nossos sentimentos para com os nossos semelhantes? Como estamos limpando os nossos corações? Como dito no Evangelho, não basta termos as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso que tenhamos a pureza do coração. Então, de forma bem sucinta e rápida, foi falado sobre este item e que possamos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, que possamos sim direcionar os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos corações, as nossas atitudes, analisarmos isso no dia a dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um dia, em mais este momento. Que assim seja.